Eu contava a vocês que existe o Maquiavel de O Príncipe, o Maquiavel que faz o elogio da estabilidade, do Estado forte, do Estado poder central soberano. E isso é importante para a largada, para o início da modernidade. A polêmica aí há. Alguns dirão que é um Maquiavel, esse Maquiavel número 1, Maquiavel proto-fascista, um Maquiavel que elogia o absolutismo, o poder concentrado. Mas isso tem um contexto, como eu expliquei a vocês. Agora, o nosso vídeo tem por objetivo apresentar o que muitos não conhecem: o Maquiavel historiador. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, lá pelas tantas ele diz: eu não vou tratar das repúblicas, porque já tratei das repúblicas em outro lugar. Efetivamente, repito, O Príncipe é um elogio da monarquia, do principado ou do reino. Mas Maquiavel, o Maquiavel historiador, o Maquiavel mais próximo da ciência política autônoma, Maquiavel amava a experiência republicana. Podemos dizer, inclusive, que Maquiavel tinha preferência pela república. Iremos explicar isso. Mas há um Maquiavel que prefere a república. Maquiavel, campeão da liberdade. Existem muitos autores examinando esse tema, mas eu recomendo um. É um italiano chamado Maurizio Viroli. A referência estará no esquema que eu posto no Moodle sobre esse segundo Maquiavel, Maquiavel número 2, o Maquiavel republicano, o Maquiavel fundador do republicanismo, que é uma corrente de pensamento político que perdura até hoje, moderna e rica, o republicanismo. É uma primeira ideologia política que eu apresento a vocês. Importante sim, e muito, para a modernidade, o republicanismo. Haverá um esquema no Moodle, eu repito. E nesse esquema a referência a Maurizio Viroli, em um livro chamado O Sorriso de Maquiavel. Nos diz Maurizio Viroli, vou ler um pequeno trecho. Em seu sorriso havia sempre aquele amor pela liberdade e pela igualdade civil, que sempre fora fortíssimo nele, porque somente entre livres e iguais, e não entre patrões e servos, é que se pode realmente rir. Maurizio Viroli, O Sorriso de Nicolau. Este é o livro. Maurizio Viroli. Então Maquiavel é fundador de uma tradição riquíssima e que vigora até hoje. Esse é o Maquiavel número 2, o Maquiavel fundador do republicanismo. Um primeiro esclarecimento aqui, para não gerar confusão desnecessária. Nenhuma relação com o Partido Republicano norte-americano. O GOP, né? Great Old Party. Nada a ver com o Partido Republicano norte-americano, com o GOP. Bom, o republicanismo. O que é que nós temos a dizer sobre isso? E qual é a participação central, essencial de Maquiavel nessa corrente, o republicanismo? Primeira coisa, o republicanismo é uma teoria da liberdade. Isso mesmo, uma teoria da liberdade. E mais ainda, uma teoria da liberdade
política. E essa teoria da liberdade, que é o republicanismo, está baseada em uma premissa: a participação dos cidadãos nas deliberações democráticas, a participação dos cidadãos nas decisões, ela é desejável se respeitar determinados parâmetros constitucionais. Então, o republicanismo estimula a participação dos cidadãos nas deliberações, respeitados padrões constitucionais. E o que mais? Uma parte importante do republicanismo é a sua ideia de bem comum. Aqui a noção de bem comum é bem diferente daquela que nós conhecemos tradicionalmente. O bem comum não é a soma dos bens individuais. O bem comum não é a média dos bens individuais. E mais ainda, o bem comum também não é um bem acima dos indivíduos, um bem que transcenda os bens individuais. Bem comum não é uma soma dos bens individuais, não é uma média dos bens individuais. Bem comum não é algo que transcenda, que supere ou que esteja acima dos bens individuais. O bem comum, na tradição republicana, derivada de Maquiavel, o bem comum significa duas coisas. Primeiro, os cidadãos não devem ser oprimidos. Segundo, os cidadãos não devem alimentar a ambição de dominar. Então, o bem comum para o republicanismo significa não ser dominado, não estar sujeito à vontade arbitrária alheia, e mais ainda, não ter, segundo elemento, a ambição de dominar. Não ser dominado e não dominar. Isto é o bem comum na tradição republicana. O republicanismo, ele não é apenas democracia participativa, coletivismo nesse sentido. O bem comum que eu expliquei aqui nos fornece uma outra ideia de republicanismo. Como eu vou explicar isso? O republicanismo defende o governo misto. Vocês certamente lembram lá da teoria das formas de governo de Aristóteles. Quem é que não lembra? São 6 as formas de governo de Aristóteles. Existe o governo de um só, o governo de poucos e o governo de muitos. Então há um critério numérico. O governo de um só pode ser bom ou ruim, monarquia ou tirania. O governo de poucos pode ser bom ou ruim. Aristocracia é o governo bom, oligarquia, o governo ruim. E o governo de muitos também pode ser um governo bom ou ruim. Para simplificar aqui e usar uma tradução feita por Ferreira Filho, o governo de muitos bom é a democracia, o governo de muitos ruim é a demagogia. Há muitas traduções a respeito de governo de muitos bom e governo de muitos ruim. Prefira aquelas não literais. De toda forma, são, como vocês viram, 6 as formas de governo puras. E também se fala em formas de governo mistas.
E é isso que o republicanismo prefere, numa tradição que vem de Maquiavel e vem antes de Políbio. O republicanismo prefere o governo misto, ou seja, uma combinação de monarquia, aristocracia e democracia. Combinam-se, então, as três formas boas, num certo sentido: monarquia, aristocracia e democracia. Quais são as vantagens do governo misto? A primeira delas, obviamente, é a estabilidade, um valor tão caro, tão importante para Maquiavel. E a vantagem também do governo misto, defendido pelo republicanismo, reside numa certa composição social. Certos setores ou classes sociais diferentes, pobres ou ricos, por exemplo, combinam-se no governo misto. O antagonismo experimenta uma certa composição. Há uma certa conciliação do antagonismo social. Mais ainda, o governo misto ele equilibra as funções de legislar, deliberar e executar. Mas mais importante ainda, governo misto é uma barreira contra a tirania dos governantes. É uma barreira contra o domínio das facções. O governo misto serve para controlar as facções, a tirania e, portanto, para preservar a liberdade. Então, o republicanismo ele defende não uma democracia pura, mas o governo misto. Uma combinação, como eu dizia, de monarquia, aristocracia e democracia. Forma de proteger a liberdade, anteparo aos excessos dos tiranos e das facções. E interessante, o republicanismo ele tem por base revalorizar, retomar os estudos, reanalisar um determinado momento histórico, nem sempre bem tratado pela teoria política. É interessante isto. Nós, em teoria política, em teoria do Estado, em direito constitucional, nós gostamos de falar muito dos gregos, dos romanos. Aí há os entusiastas, há muitos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há os entusiastas da Idade Média, lembram do fecho da abóbada? E também há os entusiastas da Inglaterra, dos Estados Unidos. Há um período histórico e há uma região fantástica que nós desprezamos quase, em teoria política, em teoria do Estado e em história das instituições. Eu me refiro às repúblicas italianas renascentistas. Podemos falar de várias delas, mas, sobretudo, Florença, Veneza, Siena estão entre essas repúblicas pouco valorizadas. Os pais fundadores norte-americanos, modernos, eles tinham um certo desprezo pelas repúblicas renascentistas italianas. E muitos as viam, não só os norte-americanos, mas muitos as viam e as veem como uma experiência de demagogia, de tirania, as repúblicas italianas. Nós não estudamos como se fez a política em Veneza, em Florença e em outras repúblicas. E isso é ruim, nós perdemos muito. Daí a necessidade de retomar a análise histórica dessas experiências.
O Renascimento é estudado muito no que diz respeito às artes, importante, a cultura, a filosofia, mesmo a religião, e bem menos, notem, em relação ao papel, à experiência concreta das repúblicas italianas. Maquiavel tem uma grandeza nesse sentido, semelhante à grandeza de Aristóteles. Maquiavel pretende analisar e analisa experiências históricas concretas, extraindo dessas experiências históricas concretas determinadas lições ou leis históricas. Então, há um Maquiavel republicano que nos ensina a gostar de estudar Roma, Florença, Siena, etc. E vejam só, essas experiências italianas têm coisas interessantíssimas. Por exemplo, os conselhos. Há sempre órgãos coletivos deliberantes, os conselhos, mais ou menos abertos a esses conselhos. Em Florença há conselhos, e esses conselhos têm representantes algo aristocráticos, mas que são entendidos como representantes da população ou da coletividade. São representantes da coletividade, no sentido moderno da palavra representação, que os gregos desconheciam. Ser conselheiro representante, haver órgãos deliberativos coletivos, é uma experiência florentina também, além de outras repúblicas italianas. Eu menciono ainda, como uma virtude dessa experiência das repúblicas italianas, o tratamento contrário à escravidão. Diferentemente das civilizações antigas, diferentemente da civilização grega, tão importante, diferentemente da civilização grega, as repúblicas italianas não fundam a sua economia na escravidão. Vejam o que eu estou dizendo, as repúblicas italianas não baseiam a sua economia na escravidão. Mas ainda, as classes mais baixas nas repúblicas italianas têm e desfrutam de um sentido civil de dignidade e de direitos. Há uma ideia de igualdade básica entre os indivíduos nas repúblicas italianas. Há uma sorte de conciliação entre liberdade individual, busca da riqueza e vida artística e intelectual. Então a escravidão não tem a mesma relevância nas cidades italianas do que tinha na Grécia Antiga. Aqui há, claro, no republicanismo, a valorização, a revalorização de pensadores italianos, sobretudo Maquiavel, e Maquiavel dos chamados discursos ou comentários sobre a primeira década de Tito Livio, os discursos de Maquiavel sobre a primeira década de Tito Livio. E uma das virtudes de Maquiavel republicano, dessa primeira década, além da ideia de governo misto, que nós já vimos aqui, da ideia de bem comum, também bastante clara, é revalorizar um tema que os gregos ignoravam. A ideia de que o aparelho estatal não é apenas para ser o instrumento da vontade do governante, da realização da vontade do governante. O aparelho estatal
não serve então apenas à vontade do governante. O aparelho estatal não existe apenas para que o governante ponha em prática as suas ideias. O aparelho estatal é uma fonte de resistência à vontade do governante, ao arbítrio do governante. Então, o aparelho estatal é entendido como resistência ao arbítrio e não apenas como meio de realização do governo. Aqui claramente aparece, embora não com esse nome, já a noção de burocracia estatal. E vejam, burocracia num sentido positivo e não negativo. Burocracia como o aparelho estatal que serve a resistir à arbitrariedade dos governantes. A ideia de burocracia, na sua origem, ela não tem necessariamente um significado negativo, portanto, como hoje ela parece muito fortemente ter nos meios de mídia. Outra coisa importante, se nós pensamos em revitalizar Maquiavel, é descobrir nesse Maquiavel republicano dos comentários ou discursos, nesse Maquiavel historiador, nesse Maquiavel número 2, como eu dizia, a ideia de político. A palavra e a noção de político, dizem os autores, pouco aparecem, no Príncipe. Mas já nos comentários, a primeira década de Tito Livio, nos comentários, a palavra político indica, primeiro, que a autoridade é limitada pelas leis, e mais importante ainda, ensina Maurício Viroli, a palavra político nos discursos, nos comentários, como quiserem, indica igualdade cívica, igualdade entre os cidadãos. Então, política em Maquiavel pode significar, para surpresa nossa, nesse Maquiavel número 2, política pode significar, e significa, na verdade, autoridade limitada pelas leis e igualdade cívica. Maquiavel acreditava, por exemplo, que os cidadãos virtuosos deveriam ter, o quanto possível, acesso às altas magistraturas, aos altos cargos do Estado. Os cidadãos virtuosos, eles não deveriam estar presos ou permanecer na esfera privada. Deveriam contribuir com o Estado e, mais ainda, deveriam ocupar posições importantes na esfera pública. Então, condições de acesso dadas aos virtuosos também é uma proposta de Maquiavel, do Maquiavel republicano, do republicanismo a ser resgatado. Então, republicanismo, para fazer uma síntese, é participação dos cidadãos nas deliberações soberanas dentro do quadro constitucional e na realidade de um governo misto. Ser livre é não estar sujeito à vontade arbitrária alheia. O bem comum significa não dominar e não ser dominado. Conheçam então este Maquiavel republicano e o republicanismo. Atualmente, eu diria que há dois grandes autores dessa corrente, Philippe Petit e Maurício Viroli, que já mencionei aqui. Este é o republicanismo. Vocês vão encontrar referências no esquema que eu forneci. Muito obrigado.